Olá galera, bom dia, como é que vocês estão? Estamos aí chegando novamente para a gente concluir o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Você está no canal Samuel Buralho. Bom, dentro da nossa continuação do livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos fechar esse livro, se Deus quiser, para a gente começar uma outra série falando sobre verdades e mentiras, né? Vamos lá. Começa assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Quer dizer, nós temos saindo ali uma besta, sai do mar, povo, multidões, nações e língua. Agora ele diz que veio uma outra besta saindo da terra, que possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Bom, aí nós estamos aqui diante de um simbolismo da seguinte forma: besta, um poder, uma nação forte, poderosa. 2 chifres. Os 2 chifres representam liberdade civil e liberdade religiosa. Parece cordeiro. Por que parece cordeiro? Porque é uma nação protestante, né? Uma nação que os seus ideais são protestantes, liberdade religiosa. Mas falará como dragão. Vai chegar um momento que essa nação vai esquecer os seus ideais e vai falar como dragão. Então veja só, a primeira besta recebe o trono do dragão. A segunda besta vai falar como dragão. Então uma besta passará a ser, digamos aqui, aquele que vai transmitir as mensagens do dragão, do diabo. Então a primeira besta é o Império Romano, hoje sendo apresentado pelo papado, e a segunda besta uma outra nação. A gente logo vai saber qual é essa nação, e ele vai falar pela boca do dragão, né? Fazendo com que leis semelhantes às leis romanas do passado sejam estabelecidas para que a besta do mar seja honrada em toda a terra. Bom, e o versículo 12 diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Interessante. Essa nação protestante, ela vai exercer toda a autoridade do papado na presença do papado, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem o papado, que é a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, nós estamos vendo aí pelas profecias, pelos vídeos, pelo que está ocorrendo no mundo, que pouco a pouco o Império Romano Papal está sendo indicado para se tornar novamente o governo mundial, né? E aí vamos lá, também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Essa nação protestante está fazendo descer fogo do céu. Então, aqui não pode ser literal, gente. É uma simbologia. Então, como é que funciona? Não é uma nação protestante? Não é? É uma nação protestante. Então, esse fogo do céu que fará descer a terra, fazendo com que as pessoas sejam seduzida, né? Porque ele diz assim, ó: quando ele derrama o fogo do céu na presença dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, diante dos que habitam sobre a terra, e que faça uma imagem à besta, aquele cuja ferida mortal sobreviveu. Então, você percebe que o versículo 11 toda só fala da cura da besta. O versículo 11 para baixo só fala da cura da besta. A primeira parte fala do poder dela, da queda dela, e o versículo 11 em diante, a segunda besta vai restaurar a primeira besta. E por intermédio de quê? Olha que impressionante. A religião dessa segunda besta, que é uma nação protestante, vai fazer com que os seres humanos vejam sinais, prodígios sendo realizados ali, para que eles digam assim: realmente Deus está com essa nação. Nós estamos falando de quê? Do que Jesus sempre falou lá, que haveria curas, prodígios e milagres. E esse fogo descendo do céu é esse movimento aí pentecostal que está aí, né, descendo do céu, e as pessoas com manifestações miraculosas, né? Miraculosa. Isso vai estar seduzindo os seres humanos, e as pessoas estão indo cada vez mais enchendo os templos, acreditando que esse poder de fato é do Espírito Santo. Mas não é, e a gente vai ver depois por que não é.
Mas os seres humanos estão sendo seduzidos por causa disso. E essa nação protestante que está seduzindo as nações com a sua religião protestante e as pessoas enchendo os templos com essa movimentação pentecostal de fogo, muito fogo, como ele diz aí, vai fazer com que as pessoas se aliem pouco a pouco à religião papal. Por quê? Diz que aqui o versículo 15 diz assim: E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Gente, algumas pessoas imaginam que é uma imagem da besta. Não é. A imagem é a semelhança. Significa que essa nação protestante vai receber fôlego, vida, e essa nação protestante criará leis semelhantes às leis do passado, né, as leis romanas. E essas leis romanas fará com que quem não adorar, quem não seguir os preceitos de Roma, será eliminado, serão mortos. Por quê? Porque estará violando uma lei marcial, uma lei mundial, certo? Uma lei mundial. Bom, todos os pequenos e grandes e ricos e pobres e livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fronte. Uma mão na mão direita ou sobre na fronte. Bom, muito bem. Aí agora virá uma lei que todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, escravos, todo ser humano tenha um sinal, a marca da besta. E aí é onde entra uma questão aqui muito importante, né? Uma questão muito importante. Como falei, então leis marciais serão criadas, fazendo com que toda a terra siga essas leis. E essas leis que serão estabelecidas são leis que vai obrigar as pessoas a seguir uma doutrina que seria uma doutrina romana, que é a observância do domingo, né? Onde até mesmo as igrejas protestantes defendem essa doutrina como se fosse bíblica. Por incrível que pareça, essa doutrina não se encontra nas escrituras em canto nenhum. A igreja mãe, igreja católica, né, ela há documentos que diz o seguinte, que os protestantes tentam defender a doutrina do domingo pelas escrituras, mas elas não vão conseguir. Por quê? Porque não há um versículo na Bíblia que mande guardar o domingo, segundo a igreja mãe. Não há um versículo na Bíblia que mande guardar o domingo, e sim o sábado. Então, a igreja mãe diz assim, quando eles defendem a doutrina do domingo, está defendendo uma doutrina católica, e ela só pode ser defendida pela luz do catecismo, ou pela luz do catolicismo, certo? Então, as igrejas protestantes, elas estão pedindo a guarda do domingo. Então veja só que interessante. Essa lei vai sair por um fator. Nós estamos vivendo um momento difícil, muito difícil, de pandemias e etc. Já tem até um reverendo da igreja, se não me engano, presbiteriana, que ele diz o seguinte, que essa pandemia é o resultado da transgressão dos mandamentos do Senhor, que é o domingo. Né? A Igreja Católica está trabalhando para implantar, isso vocês podem encontrar aí na encíclica Laudato Si, certo? Laudato Si, de Papa Francisco, no capítulo 6, se não me engano, e ali ele vem explicando, essa encíclica foi apresentada na ONU e foi apresentado nos Estados Unidos, de que uma parada ao domingo vai fazer muito bem à ecologia, né? Então é um movimento ecológico. E agora surgiu a ideia do Domingo Verde. Agora mesmo eu estava lendo um site americano que pede para que as pessoas entendam que nós temos que agir rápido para salvar o planeta. Domingo Verde. E nesse Domingo Verde as pessoas não devem trabalhar, não devem circular muito de carro para não emitir gases, as empresas devem fechar tudo, ser uma parada, uma quarentena de fato. E aí, essa lei, esse pedido vai ser se espalhando pelo mundo.
No Brasil, em alguns estados, né, por exemplo, o Espírito Santo, na cidade de Manhuaçu e outros lugares por aí afora, na Argentina e outros cantos, já existem leis que, se você insistir em abrir os seus departamentos aos domingos, vocês serão multados. Não, mas isso já existe. Tá, claro que já existe, sim. Desde os séculos antigos lá, as pessoas já guardavam o domingo, né? Guardavam o domingo porque eram dissidentes, cristãos dissidentes que decidiram observar o domingo para não guardar o sábado judeu. Então, duas leis no passado saiu, uma lei civil e uma lei eclesiástica. A primeira lei civil dizia o seguinte: foi Constantino que emitiu, um rei papal, um rei romano, né, um imperador romano, dizia que todos deveriam parar no dia venerável do dia do sol, né? Com exceção do pessoal do campo, porque era o melhor dia para o plantio. Isso no ano dia 7 de março do ano 321. Mas no ano 364, aí o que aconteceu? Foi uma lei agora eclesiástica. Então nós vemos aqui as leis civis e eclesiásticas se unindo. E na lei eclesiástica dizia o seguinte: quem for pego judaizando seria excomungado por Jesus. O que seria judaizar? Guardar o sábado. Então nós tínhamos ali naquela época dois grupos, os guardadores do sábado e os guardadores do domingo, né? E logicamente esses guardadores do domingo foram se avolumando, foram ficando maior, porque logicamente que a fé vem pelo ouvir o que se diz, né? A Bíblia diz ouvir a palavra de Deus, mas nesse caso ouvir o que se diz. E a igreja semeou muito essa ideia de guarda do domingo, quando na Bíblia ela mesma diz que não existe nenhum versículo que mande guardar o domingo. E as igrejas protestantes saíram do catolicismo, começando ali por Martim Lutero, e aí vai crescendo. Então, logicamente, que quando ela sai do catolicismo, sai com algumas doutrinas católicas, né? E a guarda do domingo é uma instituição católica. Tem um padre, se não me engano, o padre Etienne, ele diz o seguinte: ele diz que o domingo é a marca da autoridade romana, é o sinal de autoridade romana, né? E a Bíblia fala que Roma papal, iria mudar os tempos e a lei. E mudou os tempos. Observe aí como é que seria aí os meses, né? Nós temos meses aí que é totalmente voltado para o calendário gregoriano. Muito bem, então voltando aqui, o que vai acontecer? Essas igrejas americanas, né, as igrejas americanas, vai pedir ao governo americano que se faça uma lei. E essa lei vai ser atendida porque está relacionado ao papado, né? E essa segunda besta vai apoiar a primeira e vai sair então o decreto dominical, onde vai se dizer o seguinte: que ninguém mais vai poder ter acesso a mercado aos domingos, tudo vai ser fechado. E quem não concordar, vamos lá, vamos entender isso aqui. Samuel, mas como é que isso vai acontecer? Então quer dizer que eu tenho o meu comércio e eu não concordo com a guarda do domingo? Então como é eu não vou mais poder comprar e vender? Como é que eles vão saber? Simples assim, vou lhe explicar. Veja só, disseram o seguinte: só entra nas lojas para comprar se tiver de máscara. Então você só entra na loja se tiver de máscara. Percebeu? Já começaram a dizer em alguns lugares do mundo o seguinte: ou você se vacina ou você não pode viajar. Então, você precisa se vacinar para ter um documento para poder viajar. E aí é onde entra agora o sinal ou o decreto dominical, uma lei universal que todos vão ter que guardar o domingo. E para isso acontecer, aí sim entra alguns trâmites de tecnologia. Imagine que, por causa dessa lei dominical, algumas coisas tecnológicas irão entrar em ação. Por exemplo, pode ser uma documentação de um chip? Pode. Ah, mas o chip é o sinal? De jeito nenhum. Não é. Por que não é? Porque a Bíblia diz que é um sinal de adoração. As pessoas que estão adorando a besta estão adorando por alguma coisa que vem da besta. E chip não tem nada a ver com religião. Pode ser um cartão? Pode ser um cartão, mas não tem nada a ver. A questão toda é para você, ou você guarda o domingo,
ou você não vai poder comprar e nem vender porque você não está de acordo com as novas ordem mundial. Então todos os pequenos, grandes e ricos, pobres e livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Por que mão direita, irmãos? Eu vou ler um verso aqui para você entender o porquê da mão direita. Vamos ver o que é que está relacionado com a testa e a mão. Quando você vai lá para a Torá, lá no livro da Torá, a gente vai ver um ensino de Deus com relação a essas coisas. Veja só, no capítulo 6 da Torá, no livro de Deuteronômio, ele diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, seu Deus, que ensinasse para se cumprisse na terra que possas a possuir. Aí ele diz o seguinte, veja: tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, sentado à tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te será por frontal entre os olhos. Então, o que seria colocado na mão e na testa dos filhos de Israel? Os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor estaria sendo colocado na testa e na mão dos filhos de Israel. Aí, quando você viaja um pouco mais na frente, olha só o que é que você vai. Você vai chegar ao profeta Isaías. Vamos lá, profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 8, ele diz o seguinte, Isaías 8, o versículo 20, ele diz assim, o versículo 16, ele diz assim: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, você viu que a lei de Deus estava servindo para os israelitas como sinal na mão e na testa. E o livro de Isaías, agora profetizando o futuro, porque o livro de Isaías é um livro messiânico, ele diz o seguinte: resguarda o testemunho, que é os profetas, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, a lei iria ser selado como um selo no coração dos discípulos. Aí nós vamos entrar agora no Novo Testamento e a gente vai perguntar, aí vamos ver o apóstolo Paulo, o que é que ele fala com relação à lei de Deus. Vamos ler. O apóstolo Paulo, ele diz assim, veja, no livro de Romanos, capítulo 7, como um bom judeu, ele foi bem doutrinado, e a lei foi colocada na testa e na mão dele. Veja só o que é que ele diz no capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo o pecado, segundo a carne, a lei do pecado. Então, o que é que Paulo está dizendo que tinha na mente, na testa, dentro da mente? A lei de Deus. O que é que Moisés disse que a lei serviria? Serviria de sinal na mão e na testa, mente. E o que é que Isaías disse? Que a lei serviria de um sinal para colocar no coração dos discípulos de Deus. Agora, observe bem o que é que o livro de Hebreus fala. Hebreus capítulo 10, o versículo 15 a 17 diz: nisto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, isso aqui é a nova aliança, viu? A nova aliança. Após ter dito, essa é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente a escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e a sua iniquidade para sempre. O que é que seria colocado na testa dos servos de Deus? As leis de Deus. Então, cuidado com uma religião que prega que não precisa guardar a lei, porque está preparando você a receber uma outra lei que vem dos homens. A lei que nós temos que ter na mente é a lei de Deus. A lei de Deus. Então, a nova aliança inclui a lei de Deus ainda na testa. A velha aliança inclui o quê? A lei de Deus aonde? Na testa e na mão. A nova aliança inclui a lei de Deus aonde? Na testa, né? Na testa. Aí quando você vai para o Apocalipse capítulo 7, vamos ver o que é que diz aqui. Capítulo 7, ele diz assim, 3:7, ele diz assim:
Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados a fazer dano à terra, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas suas frontes o servo de nosso Deus. Então o servo de Deus precisa receber o selo de Deus. Aí alguém pode dizer: não, Samuel, mas esse sinal aí, esse sinal que vai ser colocado na testa dos servos é o Espírito Santo. Não é? Não, por que não? Porque o Espírito Santo é colocado na sua testa e no seu coração como um sinal quando você ouve o Evangelho e você aceita. Aqui já aceitaram, já são servos. Então eles não vão receber o Espírito Santo para ser servos, aqui já são servos. Aqui está dizendo que tem um sinal para ser colocado na testa dos servos. Então não é o selo do Espírito Santo. E aí nós vamos agora, o livro de Apocalipse 14, 12, ele diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Agora, já que o domingo será um sinal do império do poder romano, a pergunta é: e qual é o sinal de Deus? Ah, Samuel, você não disse que é a lei? Sim, é a lei. A lei é um sinal de Deus que deve ser colocado na testa e na mão. Mas existe um mandamento lá da lei que faz com que a lei se torne um sinal de separação, de santificação. Olha só o que é que diz aqui. Porque não executar, aqui, versículo 12, também lhe deu os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que santifica. Peraí, é o sábado que santifica? Não, é o Senhor. Então quando você guarda o sábado, o Senhor lhe santifica. Por que ele santifica? Porque você está guardando o dia que é dele. Também lá em Hebreus diz assim: antes santificar a Cristo. Por que antes santificar a Cristo? Quando você recebe Jesus, você santifica Ele na sua vida. E quando você santifica Jesus na sua vida, você vai santificar o dia que Ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Então, o sábado é o dia do Senhor aqui. Então, o sábado é o dia em que eu, guardando, o Senhor de presente me santifica. Aí ele diz: santificai os meus sábados, verso 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o seu Deus. Quer saber qual é o Deus que você serve? Guarda o sábado, e aí você vai estar sabendo que é o Deus Criador que você está adorando. Por quê, Samuel? Porque o livro de Paulo, o livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: existe outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho sendo anunciado por falsos profetas, segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3, 4 em diante. Então, já que existe falsos Cristo, falso Espírito, nós temos que saber se eu estou ou não servindo um Cristo falso. E o sábado é o sinal de separação. Portanto, queridos e amigos, irmãos, na continuação, a marca da besta será o domingo, estabelecido como um domingo verde, o dia que Roma vai estabelecer por intermédio dos Estados Unidos. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca ou o nome do número da besta. Muito bem, quem é o número da besta? Esse aí é o 666, beleza. E como encontrar o 666? Veja só. Existem algumas questões na questão do número 66. Eu não vou tratar desse tema, porque esse tema ele é um pouco assim meio polêmico, certo? Mas a questão toda é o seguinte: tem que haver, para poder comprar e vender, somente aquele que tem o nome, o número e a marca. Nome, o nome da besta. Número, 666. Marca, o domingo. Existe um problema, muito tempo atrás, se pregava muito que o nome da besta significa Vicarius Filii Dei, somando da 666. Por que muitos deixaram de apresentar isso aí? Porque muitos dizem que não está na coroa do Papa, e de fato, não está na coroa do Papa. Foi um erro do passado as pessoas dizer que o Vicarius Filii Dei está na coroa do Papa. Não está. E quando você soma Vicarius Filii Dei, significa que somando ali você vai dar 666. Então, não está na coroa do Papa, não está. Ninguém pode dizer isso porque não está. Porém, entretanto, esse nome, no passado, foi utilizado para a Igreja Católica receber bens do catolicismo. Percebeu? Aliás, perdão, a Igreja Católica foi utilizada para receber os bens de Constantino.
Depois disseram que esse documento era falso, quer dizer, a igreja falsificou e apresentou um documento, e no documento dizia que o vicário Filidei seria o representante legal aí, o herdeiro legal de Constantino. E, segundo o documento, diz que a igreja recebeu esses documentos. Beleza, esses documentos, digo, os bens que foi ali designado. Mas isso aí é um pouco assim polêmico, então não vamos pegar desse lado aí não. Mas o domingo e o número é 666. Que Deus abençoe vocês, se cuidem e não aceitem o domingo como um dia santo, porque de santo ele não tem nada. Mas o sábado sim é o dia do Senhor. Deus te abençoe e que tenha um bom dia e amanhã a gente continua. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com você. Amém?